Sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, atual CMO da Stream, e nessa apresentação eu vou mostrar para você, artista, como acelerar a sua carreira com o diagnóstico Stream, ou seja, como ir do bar à carreira nacional com inteligência artificial. Além do talento, o acesso ao capital e as informações privilegiadas foram os fatores que fizeram 99% dos artistas saírem da estagnação absoluta até o topo da cadeia de suas carreiras com um reconhecimento nacional. E para quem é o diagnóstico Stream? Basicamente para artistas do estágio 1, ou seja, artistas que são considerados entusiastas, ao estágio 10, ou seja, artistas com sucesso internacional. A Stream entrega os dois ingredientes essenciais para o artista acelerar sua carreira. O primeiro ingrediente é a informação. Através do diagnóstico de carreira, a Stream consegue trazer informações privilegiadas e personalizadas para cada artista, para que ele possa tomar as melhores decisões para continuar evoluindo dentro da sua jornada artística. O segundo ingrediente é o investidor, porque através do diagnóstico de carreira, o artista ele se capacita a captar investimentos com uma tese de investimento com risco-retorno consciente. E ao longo da apresentação você também vai entender um pouco mais sobre isso. Além disso, a Stream atrai fundos para antecipação de recebíveis para que o artista possa investir em sua carreira. Eu também duvidaria que tudo isso que eu tô te falando aqui é possível se os maiores players da indústria da música não utilizassem a mesma ferramenta para tomarem a decisão de investirem milhões de dólares todos os anos em artistas em diversos estágios de suas carreiras. Nós temos como cliente Virgin Music, Condzilla, Universal Group, Som Livre, Futurum Capital, FS Produções Artísticas e a própria Hearst. E eu continuaria duvidando que o diagnóstico Stream funciona se a gente não tivesse visto diante dos nossos próprios olhos alguns resultados, como por exemplo a dupla Thales e Wellington, que antes do diagnóstico Stream estavam no estágio 7 de suas carreiras e depois alcançaram o estágio 8. Ainda com o diagnóstico Stream nas mãos e com uma tese de investimento com risco-retorno consciente, conseguiram captar 2 milhões de reais de investimento e, como consequência das recomendações do diagnóstico Stream, alcançaram 250% de aumento no faturamento bruto e conseguiram fechar um contrato com um grande escritório sertanejo de Goiânia. Um outro exemplo é o Chacabum, que antes do diagnóstico Stream estavam no estágio 6 e após o diagnóstico Stream alcançaram o estágio 8. E com o diagnóstico Stream na mão e com uma tese de investimento com risco-retorno consciente, conseguiram alocar 1 milhão de reais em investimento e, como consequência do diagnóstico Stream, alcançaram 400% a mais nos ingressos em shows e um aumento de 500% nas métricas digitais. E por último, nós temos a dupla Breno Maza e Vicente, que antes do diagnóstico Stream estavam no estágio 2 e após aplicar as recomendações resultados do diagnóstico, alcançaram o estágio 5 e com o diagnóstico em mãos com uma tese de investimento com risco-retorno consciente, conseguiram captar 800 mil reais de investimento e como consequência dos resultados da aplicação das recomendações do diagnóstico Stream, eles conseguiram entrar para as playlists editoriais do Spotify e se tornaram a segunda maior dupla sertaneja da sua região. Mas afinal, Guto, como é que surgiu a Stream? Esse carinha aqui do lado é o Fernando Gabriel, fundador e CEO da Stream. E lá atrás ele prestava consultoria para uma porrada de artistas e ele cobrava 30 mil reais por um diagnóstico de carreira. Chegar a um diagnóstico completo envolvia muitas horas, dias e até meses de trabalho, além de muitos profissionais envolvidos para chegar em um plano sólido. E o Fernando ele não se conformava com isso, pois ele queria encontrar uma forma de escalar isso, de levar essa solução para o maior número de artistas possível. Mas Fernando sabia que ele não podia fazer isso sozinho, e foi por isso que ele reuniu nomes de peso da indústria da música e do mercado financeiro. Como por exemplo Thiago Lobão, diretor de investimentos da Stream, Henrique Portugal, que é integrante do Skank e um dos investidores da plataforma, Fábio Facri, que é fundador da Futurum Capital e também empresário do Fernando Sorocaba e um dos investidores da Stream, o Conde do Condzilla, que também é um dos investidores da Stream, e o Caco Grandino do NX0, que também é um dos investidores da plataforma, além de vários outros nomes do marketing, da tecnologia, da ciência de dados que fazem parte da Stream Music.
Mas afinal, Guto, como eu, artista, posso fazer parte disso? Antes da gente ir para o final dessa apresentação, eu preciso te explicar como funciona o processo de tomada de decisão sem o diagnóstico Stream. Todas as decisões que vocês tomam nas suas carreiras, elas são baseadas em experiências próprias ou através da observação da experiência de outras pessoas. Porém, existe uma limitação humana de tempo para que você possa experimentar coisas e analisar situações. E o fator sorte, ele acaba se tornando extremamente relevante, pois você precisa experimentar ou analisar as experiências certas para poder tomar as melhores decisões. E é por isso que alguns artistas chegam lá mais rápido e outros nunca chegam. E é por isso que a Stream escala essa maneira de analisar experiências através da ciência de dados e da inteligência artificial. Hoje a Stream monitora mais de 1,3 milhões de artistas e esse número só cresce todos os dias. A Stream monitora todos os gêneros musicais nas principais plataformas de streaming de música e redes sociais. E o que a gente entrega dentro do diagnóstico Stream para você, artista? Após responder algumas perguntas, o diagnóstico te traz como resultado algumas possibilidades, como por exemplo, o que você deve fazer, um checklist completo das tarefas que você precisa executar para ir para os próximos níveis da sua carreira até chegar aonde você mais deseja. E também como você deve executar essas tarefas, ou seja, quais são as melhores práticas para você executar as tarefas que a gente vai te indicar. Literalmente o caminho das pedras para você chegar lá da forma mais eficiente possível. Basicamente, o diagnóstico Stream analisa 275 critérios vitais, um diagnóstico que avalia todos esses critérios para sua jornada de construção de carreira. E por fim, o mapeamento da sua jornada de carreira, para que você possa entender exatamente em qual estágio você está, os desafios que você tem que superar, as melhores práticas e o tipo de investimento mais adequado para a sua carreira. E aí que vem o grande pulo do gato. Com tantas informações privilegiadas com riqueza de detalhes, os dados coletados permitem ao nosso algoritmo gerar uma análise estruturada sobre uma ótica de investimento e, com isso, capacitar você, artista, a converter mais facilmente os investimentos necessários para a sua carreira. O diagnóstico Stream já foi responsável por viabilizar mais de 15 milhões de reais em investimento. Mas, Guto, quanto é que custa tudo isso? Muito menos do que os 30 mil reais que o Fernando cobrava lá atrás, muito menos do que a agenda de shows vazia e muito menos do que uma música lançada da forma errada. Você tem 3 opções para realizar o diagnóstico Stream. A primeira delas é o diagnóstico Stream 100% gratuito. Você vai entrar lá na nossa plataforma, vai realizar o diagnóstico e você vai ter uma visão macro da sua carreira. Já o diagnóstico Stream completo, você vai responder algumas perguntas e, além da visão macro da sua carreira, ele vai te trazer um checklist de tarefas, as melhores práticas, um mapeamento de jornada, uma análise de 275 critérios vitais da sua carreira, uma análise de dados públicos, uma análise de dados privados, o investimento mais adequado para o seu estágio de carreira, um comparador com outros artistas, uma análise do seu catálogo e uma análise estética. E ele custa R$ 497 e pode ser dividido em até 12 vezes. Já o diagnóstico Stream assistido, além de tudo que tem o diagnóstico Stream completo, que eu já citei aqui, você tem um acompanhamento de um consultor individual. E o diagnóstico Stream assistido custa R$ 3.597. Ah, Guto, mas eu ainda estou inseguro, eu não sei se esse diagnóstico ele serve para mim. Fique tranquilo que você tem 15 dias de garantia incondicional. Isso significa que você vai fazer o seu diagnóstico Stream e, após receber o resultado dele, se você sentir que ele não serve para você, que ele não te agregou valor, nós devolvemos o seu dinheiro integralmente. Basta você enviar um e-mail para contato@stream.com.br que nós te reembolsamos sem burocracia. E se você se interessou pelo diagnóstico Stream, basta você rolar essa página aqui para baixo e tocar em um dos planos que mais se adequa com o seu momento. lá você vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder se cadastrar e fazer o seu diagnóstico Stream. Então, muito obrigado e até a próxima.